O deputado Jair Bolsonaro é condenado pela Justiça Federal por crime de racismo, misoginia e xenofobia contra a população negra, mais especificamente a comunidade quilombola. E o mais interessante é que esse crime que ele praticou foi feito justamente no Clube Hebraica do Rio de Janeiro no dia 3 de abril de 2017. Justamente o Clube Hebraica que representa os judeus que foram tão perseguidos por fascistas e nazistas como esse que está sendo acusado no Brasil de ser o representante mor do fascismo brasileiro. Nesse vídeo a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa condenação, sobre a afirmação de Bolsonaro, as palavras saindo da própria boca dele, praticando o crime, sendo gravado, mas também a gente vai ver um pouco da comunidade quilombola que ele ofendeu e vai entender um pouco sobre as origens do povo brasileiro, de quem agora está começando, está sendo acusado aí pela justiça de estar começando um novo processo de perseguição aos negros e aos índios no Brasil. A notícia diz o seguinte: o deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, foi condenado pela justiça. Bom, eu vou traduzir aqui esse texto para vocês. Condenado significa assim, cometeu um crime, foi condenado. Portanto, Jair Bolsonaro foi condenado, é um criminoso, pela Justiça Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor por ofensas aos quilombolas durante o discurso de Evandro no Rio. Em sua decisão, a magistrada atendeu parcialmente o pleito do Ministério Público Federal, ou seja, quem acusou não foi Lula, não foi ninguém, foi o Ministério Público Federal, que defendia a condenação e pagamento de 300 mil reais do parlamentar por ter dito frases racistas, misóginas e xenófobas contra as comunidades quilombolas e a população negra em geral durante a palestra no Clube Hebraica do Rio de Janeiro no dia 3 de abril desse ano. Então vamos resumir isso aqui. O criminoso Jair Bolsonaro foi condenado por crime de racismo, xenofobia, misoginia contra a comunidade quilombola. Tá? Traduzindo de uma maneira mais clara. Eu sei que você tem um pouco de dificuldade. Não, mas não é bem assim, não. Não, vá lá, você vai ver na justiça, ele foi condenado de fato. Existe uma condenação. E só criminoso é condenado. Na teoria de Jair Bolsonaro, bandido bom é bandido morto. Então ele deveria dar um tiro na cabeça dele para ajudar aí o país no combate aos criminosos, aos bandidos. Então assim, ele foi condenado. E eu sei que você que é Bolsonaro, você tem dificuldade de entender isso. Por isso que eu preciso falar várias vezes. Eu sei que às vezes irrita você, mas eu preciso dizer, deputado criminoso Bolsonaro foi condenado por racismo, misoginia e xenofobia. Entendeu? Não, então vamos, eu sei que você vai ter dificuldade, mas vamos lá. No processo é citado o trecho de Bolsonaro que teria dito na palestra. Não, ele não teria dito, ele disse. Eu fui numa comunidade quilombola em Eldorado Paulista, olha, o afrodescendente lá pesava 7 arroba, não fazem nada, não serve nem para procriar, nem para procriar serve mais. Mais de 1 bilhão por ano gasto com eles, recebem cesta básica e mais material de implementos agrícolas. E aí é o seguinte, a gente não vê o Bolsonaro falar, por exemplo, de Michel Temer, que está desviando vários bilhões de reais aí da economia brasileira. Não, o Bolsonaro, ele é um cidadão preocupado com a perseguição à minoria. Ele se alia à grande maioria. Por quê? Porque a maioria, por exemplo, a turma do Michel Temer, que ele apoia, que ele serve de base de governo, ela persegue justamente essa minoria. Então há um ataque síncrono, né? O pessoal que o Bolsonaro apoia, que quando vai jantar lá no Jaburu muda de opinião, ele faz uma guerra por cima, uma guerra aérea, digamos assim. E o Bolsonaro é o peão deles que vai fazer a guerra direta em campo, é o que faz o ataque direto a comunidades, as comunidades indígenas, a comunidade quilombola. Então é mais por essa linha de ataque, né? O ataque terrestre, digamos assim, que a turma do Bolsonaro faz, a família do Bolsonaro. No outro site aqui, para você não dizer, mas o DC é assim, assado. Bom, o seu site aqui de direita também, a revista Exame, Bolsonaro é condenado a pagar 50 mil por ofensa quilombolas, né? A gente vê que eles não são bem claros
né, declarações racistas. O deputado foi processado pelo Ministério por declarações racistas. Foi condenado por declarações racistas que fez quilombola em um evento no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro. A decisão é da 26ª Vara do Rio de Janeiro, responde a ação movida pelo Ministério Público Federal. Aí ele fala da defesa. A defesa afirmou que, por enquanto, o deputado estava expondo suas ideologias e critica acerca da demarcação de terra produtiva que não eram exploradas. Então, assim, o Bolsonaro quer tomar a terra dos caras, entendeu? Quer tomar a terra dos quilombolas. Não há problema no fato de expressar sua opinião sobre temas nacionais, mas que, em todo caso, a imunidade parlamentar não se estende aos atos que têm a ver com o mandato. E, além disso, ofendem, ridicularizam, constrangem pessoas, grupos ou comunidades, como se verificou nas manifestações proferidas pelo réu, não só contra os grupos quilombolas, também contra os grupos indígenas. E aí tem mais uma notícia aqui na Carta Capital. Bolsonaro condenado por comentário racista como quilombola. E mais notícia, essa notícia saiu naturalmente em vários sites. Aqui, de acordo com a sentença, o deputado deveria ter postura mais respeitosa com relação aos cidadãos, pois suas atitudes influenciam pessoas, podendo incitar reações exageradas e prejudiciais à coletividade. Então, o problema aqui é o seguinte: os bolsominions não costumam usar muito bem a massa cinzenta que possuem, eles funcionam meio que por controle remoto. E quem tem o controle remoto dessa turma é o deputado Jair Bolsonaro. Então, se o Jair Bolsonaro diz: os judeus, eles têm o nariz assim, eles são tortos, eles não sei o quê, então essa turma vai lá espancar os judeus. Como ficou complicado para ele falar isso lá na turma dos judeus, os judeus agora que apoiam fascistas, é um movimento incrível que eu diria, como é que os judeus, um povo tão maltratado, justamente que conhece muito bem as consequências do fascismo e do nazismo e sabe muito bem como isso começou. Isso começou também com Hitler na Alemanha, fazendo discurso em barzinho, sabe, nas brauereis, nas cervejarias de Munique. Um judeu, ninguém dava nada por ele. E aí, quando se transformou em presidente do país, ele fez o que fez, um extermínio contra o povo judeu. E hoje o povo judeu brasileiro, cercado de hipocrisia e contradição, de burrice ou de falta de memória, e eu não quero dizer que eles são imbecis, burros, idiotas e otários, eu não quero falar isso da comunidade hebraica, eu vou dizer só que eles esqueceram do passado deles, não vou dizer que eles são burros, não vou dizer que eles são hipócritas, imbecis, não vou falar isso do clube da hebraica. Mas é importante, de vez em quando, estudar um pouco história para não ficar um pouco esquecido. Eu acho que a atitude do clube hebraica deveria ser interromper imediatamente o discurso de um fascista no Brasil, pela própria experiência de ter sentido na pele o que significa um fascista contra eles, criando e inventando histórias diariamente contra um determinado povo, uma minoria. Mas, bom, isso aí fica a critério de vocês também, quem sabe vocês façam uma pausa e façam um comentário sobre isso. Aqui no Diário de Pernambuco, tem aqui um editorial escrito aqui por, deixa eu ver quem é o autor, não aparece, mas tem aqui um editorial dizendo o seguinte: ainda que o valor de 300 mil pedido pelos procuradores tenha encolhido e que Jair Bolsonaro tenha informado por meio de seu assessoria que o desejo de recorrer da decisão judicial, por que não se pode achar banal ofender e depreciar indivíduos pela cor de pele ao dizer, como fez Bolsonaro, que quilombolas não fazem nada, nem para procriar servem mais. Mas nem referir-se a eles como afrodescendente usando termos de arrobas, como para fazer citações em 3 de abril durante uma palestra do Clube Hebraico no Rio de Janeiro. É inaceitável o estímulo à discriminação contra esse povo e contra negros de uma forma mais ampla. Fechar os olhos e relativar comentários semelhantes ao do deputado é omitir-se diante de uma escravidão perpetuada por séculos. É como se não bastasse a falta de oportunidade secular. A condenação de Bolsonaro, no caso de ofensa ao quilombolas negros, ela deveria ser exemplo enquanto para liderança política. Torna mais oportuno lembrar que, na escala de exclusão social do Brasil, os quilombolas se destacam em primeiro lugar. Mais de 2 milhões de pessoas entre 3 mil comunidades, a maioria de 50% dos remanescentes escravos moradores no Nordeste, ainda ressentem com uma abolição incompleta. Bom, minha gente, eu sei que
muitos vão dizer, mas o cara é gordo mesmo. Bom, gordo tem em todos os tipos de etnias do Brasil e do mundo, né? Então, assim, pelo fato do cara ser gordo, você não pode dizer, esse cara é vagabundo, porque ele é gordo. Não, ele disse o seguinte, que a comunidade quilombola é gorda, toda ela. Ele falou que o mais magro, o menos pesado, ele tinha 7 arrobas. Então ele chamou toda a comunidade quilombola de gorda. Então é tipo assim, olha, esse cara é gordo. Começa já por esse crime aí. E gordo tem também branco, tem também amarelo, tem asiático, tem todo canto. É um problema ser gordo? É um crime ser gordo? É isso que o Bolsonaro fez. Então ele atribui adjetivos a quem ele persegue, a quem ele não gosta. E eu sei que, minha gente, eu sei que vocês bolsominions, vocês têm uma necessidade de ter um herói Rambo, a foto do Bolsonaro pelado no banheiro de vocês, quem sabe para dar inspiração para fazer sabe lá o que é extremamente contraditório, já que o Bolsonaro também é contra os homossexuais, né? Ele é contra o homossexualismo. Ele acha que é uma doença. E aí aparece você com a foto do Bolsonaro dentro do seu banheiro. É extremamente... eu não vou dizer que você também é bem burro, não vou dizer uma coisa dessa, mas é um caso a se pensar. Então, fazer uma perseguição dessa. Agora, eu sei também que os bolsominions têm um problema de estudar história, mas a gente vai dar uma leve pincelada aqui na história. E é o seguinte, o Bolsonaro falou no discurso dele que o Brasil foi meio que invadido, né? Ele está falando aqui nesse discurso que eu deixei aqui, eu vou deixar aqui o link para vocês, que o Brasil está sendo ocupado, olha aqui tanta área que foi doada aí para eles, que foi colocada para esse povo e a gente não tem vaga para nada. Na verdade, minha gente, é assim. A origem do povo brasileiro, se você for ver em qualquer site, eu peguei aqui o site do UOL porque está de forma bem resumida, apesar de ter muita propaganda aqui, mas vamos lá. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Veja, os povos indígenas estavam no Brasil antes do descobrimento. Na verdade, como é que você vai descobrir uma terra que já é habitada por alguém? Você não descobriu ela já estava lá, você invadiu. Então a história deveria tratar os brancos europeus brasileiros como os invasores do Brasil. Então o texto não deveria ser o descobrimento do Brasil, deveria ser a invasão do Brasil, porque já existiam povos aqui. Povos indígenas antes do descobrimento do Brasil. O território já era habitado por povos nativos, nesse caso os índios. Existem diversos grupos indígenas no país, entre os quais Carajá. Então, na época, olha aqui, no passado a população desses índios era de quase 2 milhões de pessoas. Então, veja, muitos países hoje nem sequer têm 2 milhões de pessoas. Imagine, o país Brasil era habitado por uma população indígena e foi de 2 milhões de pessoas e foi invadido pelos europeus, pelos portugueses. Tá? Então, a história é correta, só que o livro é escrito não é pelos índios, né? Imagine se o livro de história fosse escrito pelos índios. Você acha que eles iriam escrever o descobrimento do Brasil ou a invasão, o saqueamento e o roubo do Brasil pelos europeus? O que você acha? Aí você vê que, dependendo de quem escreve a história vai ter uma interpretação diferente. Muitas vezes em Portugal ainda existe uma resistência e colocar, né, os invasores portugueses como sendo heróis do Brasil, né, heróis de Portugal. Na verdade, não podemos falar de heróis, na verdade eles foram assassinos do povo indígena. Mas não somente isso, eles não somente assassinaram os povos indígenas que se recusaram a entregar as riquezas, que para eles eram riquezas, para os indígenas não, se recusaram e aí os portugueses acabaram tentando escravizar os índios e depois até acabaram assassinando vários índios. Os portugueses também deram entrada, fizeram uso de uma ferramenta capitalista que é a escravidão. Né? Povos africanos, o grupo humano que sofreu uma migração involuntária. Perceba, os africanos estavam lá na África, na maior paz dele lá em Angola, em Moçambique, lá nos países dele lá e tudo. Então, eles foram obrigados com uma arma na cabeça, tá? É preciso entender isso. Pelos portugueses,
né, foram capturados e trazidos para o Brasil pelos assassinos portugueses da época, especialmente entre os séculos XVI e XIX. Nesse período desembarcaram no Brasil milhões, não foi um nem dois, não, milhões de negros e africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo da cana. Então veja bem, é como você ir lá na cidade do outro, botar a arma na cabeça e obrigar as pessoas a vir trabalhar na sua fazenda de maneira involuntária e depois alguns deles se recusam, você pega, bate, maltrata e faz uma série de coisas. Então essa é a história brasileira, minha gente. O Morpheus aqui não está criando nada não, estou só aliviando um pouco. Eu tenho alguma coisa contra os portugueses? Não, não tenho absolutamente nada contra o português, nem negro, nem índio, nem ninguém. Mas é preciso deixar de hipocrisia, é preciso saber tratar a história como ela foi de fato. Sabe, se você tivesse vivido lá na época e visto como os portugueses escravizaram, capturaram, aqui eles falam muito bem, capturar significa que o elemento, né, o elemento como eles se referem, ele está correndo, ele está fugindo, tentando fugir, ele foi capturado. Ninguém captura alguém que está lá se entregando. Ninguém captura ninguém. Capturar é correr atrás, com arma na cabeça, matando e assassinando pessoas. Isso é captura. E foi isso que os portugueses fizeram na África, para trazer para o Brasil. E aí o que aconteceu? Juntou todo mundo, os povos indígenas que já estavam lá e que tiveram suas terras invadidas pelos portugueses, que a bordo traziam os africanos capturados e escravizados para trabalhar de graça, só pela comida para os portugueses. Juntou isso tudo com os imigrantes europeus e asiáticos. Os primeiros europeus a chegar no Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu uma entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos na primeira metade. Então, assim, no início foram os portugueses mesmo, trazendo os africanos na marra e invadindo a terra dos índios. E isso tudo, dessa mistura, né? Porque se cruzava português, aí nascia um portuguesinho. Se era um africano com africano, nascia um africanozinho. Né? E se era índio com índio, nascia um índiozinho. Só que aí começou a misturar. Índio com africano, africano com português, português com índio, e misturou o filho deles, misturou com o filho do outro, e aí começou aquela misturada toda. Houve a necessidade, então, de criar um novo povo, que era o povo brasileiro. Pois bem, o povo brasileiro é formado, e aí veja, eram 2 milhões de pessoas indígenas, milhões de africanos e uma pequena quantidade de portugueses armados. A grande parte da população brasileira é, portanto, descendente de povos indígenas e africanos. E não tem, sabe, talvez 20%, 30%, sei lá quantos por cento do português, do branco, de fato. Né? Então, assim, quem está invadindo aqui, são os brancos. Eles são os invasores. Esses brancos que hoje tentam tirar a terra dos indígenas, como Bolsonaro, tentam tirar a terra deles, são eles os invasores. E não os negros e não os indígenas. Só que tem uma questão que é interessante. Os negros escravizados, eles fugiram. Um grupo deles fugiu, se organizou e fugiu. Não aguentou mais levar porrada, passar fome, ser queimado com ferro, ser torturado, ser estuprado, ter suas crianças para fantasia sexual dos portugueses daquela época. Eles não aguentaram ver isso. Você tem que entender que as filhas das comunidades negras e indígenas foram constantemente estupradas. Engraçado é que o cidadão aqui se diz contra estupradores, né? Mas ele está representando uma classe, ele está lutando contra um povo que foi, historicamente, estuprado. Vou repetir, o povo negro, as filhas, os filhos também foram estuprados, foram massacrados, assim como os indígenas também. Ou você acha que a filha de um negro, uma mulher negra, ela vendo os brancos maltratarem lá, os portugueses brancos maltratarem, açoitarem, assassinarem os seus parentes, ela ia lá dormir na cama lá do português, que bacana, vamos formar uma família, vamos casar, você pode morar na minha casa? Não, minha gente, era estupro.
E muitas vezes estupro para se sobreviver. Então, parte desse povo disse assim, rapaz, sabe de uma coisa? Cansei, viu? Vou fugir aqui de madrugada. E vou dar no pé daqui, né? Porque aí o outro ainda vai dizer assim, não fugiu porque não quis. Então, o próprio cidadão que está sendo violentado, ele acaba sendo acusado justamente por esse povo fascista, que é representado aí pelo Bolsonaro. E aí eles resolveram fugir. Esse povo que fugiu formou então os chamados quilombos, né? Então são chamados quilombolas, foram para a mata, foram para o meio do mato, viver lá em condições, digamos assim, apesar de sem estrutura nenhuma, né? Mas pelo menos eles estavam em liberdade. E aí eles fugiram para dentro do mato. Essa é a história, um pouco da história do povo quilombola. Lembrando que eu não sou especialista no povo quilombola, mas eu tenho um conhecimento básico aí. Então eles fugiram para a floresta, fugiram para o mato e formaram seus quilombos. E aí imagine o que você vai ver. Você que imaginou quando ouviu o discurso do Bolsonaro que tinha um gordo lá sentado numa calçada tomando cachaça e ganhando dinheiro do povo. Quando na verdade o povo quilombola vive na mata, minha gente. Tá? E essa aqui é uma comunidade, eu procurei quilombola em Eldorado, em São Paulo, e me apareceu aqui essa comunidade Ivaporunduva. E aqui tem é uma música que mostra a situação que esse povo vive. Então não é assim que eles vivem de extremo luxo, gastando dinheiro do povo brasileiro, o povo invasor brasileiro, né, com cachaça e engordando lá, tá? Veja um pouco mais, pesquise um pouco mais. Eu sei que você, bolsominion, tem dificuldade, tá? Mas aqui tem algumas fotos, você vai ver que não é uma situação de extrema riqueza e de uma cambada de vagabundos, como retratou aí o acusado, né, de racismo, o racista, o xenófobo, misógino Jair Bolsonaro. Então você está vendo aqui eles indo para o mato buscar alimento, né? Eles não ficam lá esperando o seu dinheiro, do seu imposto, para comprar cachaça. Isso é mentira. Está aqui, povo quilombola aqui, ó. Você está vendo o gordo aqui de 7 arroba que o Bolsonaro falou? Eu sei que você tem muita necessidade de achar, de acreditar no Bolsonaro, mas olha as fotos, velho. Não te deixa enganar, não. Esse aqui, ó, a moradia do povo quilombola. É essa aqui. Uma igreja, moradia do povo quilombola. Então, assim, procure conhecer antes de tomar partido. E procure saber quem é o camarada que está falando isso, Jair Bolsonaro, tá? O condenado por racismo. Aqui tem essa reportagem, A Vida numa Comunidade Quilombola. Vou deixar o link aqui para você ver, né? O povo quilombola, que ele falou que tem 7 arroba, que é tudo vagabundo, que não serve nem para procriar, é esse povo aqui, tá? Então você está falando desse povo. Então, amigo, o canal Notícias Comentadas deseja que você seja um pouco mais esclarecido. O Brasil precisa de você, que hoje é bolsominion, que hoje defende essa situação aí, o fascismo e o nazismo, né? Você defende o preconceito na figura de Jair Bolsonaro, que é hoje um dos maiores bandidos no que se diz respeito a racismo e misoginia e tudo que é tipo de perseguição a grupos menores, né? Se podemos eleger hoje um dos maiores incentivadores ao racismo hoje no Brasil, à homofobia, todos esses crimes de preconceito, de crença, de credo, né? de cor, religião, tudo. O maior representante hoje desses criminosos, desses bandidos preconceituosos. E aí eu vou falar para você uma coisa, esses bandidos, você diz, mas aí não tem nada a ver, ele só falou, não. Minha gente, esses bandidos formam grupos como o Ku Klux Klan, tá? Eu não sei se eu falei direito, formam grupos de perseguição a nordestinos. Tá? Hoje ele falou dos quilombolas, amanhã ele fala dos nordestinos. Sabe, esse grupo é do mesmo grupo daquele camarada lá, aquele jornalista lá, idiota, que falou que foram os nordestinos que estão atrasados, que elegeram Dilma. Esse grupo, minha gente, mata. Eles são bandidos. E o Bolsonaro é um fomentador desses bandidos. Ele é um incentivador. Esses bandidos racistas, preconceituosos, eles se inspiram em figuras como Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro lidera esse grupo de pessoas. Se você pudesse fazer uma pesquisa na vida das pessoas
que seguem Jair Bolsonaro, que tem nele uma espécie de Deus, como eu disse, tem a foto dele, quem sabe, pelado no banheiro lá para fazer sabe lá o quê, para se inspirar, para meter sabe lá o quê, não sei aonde, né? Essas pessoas, se você conseguisse investigar a vida delas, com certeza, ou muito provavelmente, você veria aí indícios ou provas de perseguição, de preconceito e tudo mais. E eu acho que já está na hora, sabe, 2017, já está na hora da gente começar a agir com a cabeça e entender um pouco o que queria. Eu vou usar aqui o recurso da religião, que muita gente é religiosa. Olha, não foi o Satanás que criou o negro, não, tá? Não foi o não sei o que você acredita, mas não foi o diabo que criou o índio, o negro, o asiático, o japonês, tá? Foi Deus. E se ele criou dessa forma, amigo, ele quis assim. Você se rebelar contra isso é você se rebelar contra Deus. Essa mensagem vai para os cristãos. Para você que é ateu, pense o seguinte: se você conseguisse enxergar digamos assim, micro ou nano, você veria que as pessoas são formadas das mesmas composições químicas. Portanto, biologicamente não faz sentido nenhum você diferenciar uma pessoa de outra. Biologicamente, não faz sentido nenhum o uso dos órgãos sexuais das pessoas. Não muda nada, absolutamente nada no tipo de pessoa que ela é, no caráter que ela tenha, nas práticas que ela faz, nada. Inclusive, o homossexualismo, né, praticado aí por 2 homens, 2 mulheres, sei lá, ele está sendo praticado agora nesse minuto e não está mexendo na minha vida e nem na sua. E aí eu não entendo por que você tem que se preocupar com o fureve dos outros. Sabe? Então, é preciso agir um pouco com inteligência. Você tem uma ferramenta dentro da sua cabeça que se chama cérebro. Esse cérebro é a verdadeira ferramenta que lhe dá liberdade. Liberdade de pensamento é muito importante. Então, amigo, faça uso disso, porque essa ferramenta ela foi desenvolvida, para você que é ateu, ela foi desenvolvida durante milhões de anos para chegar numa complexidade agora, para que você possa usar e, quem sabe, se desenvolver, evoluir. É uma ferramenta poderosíssima, mas ela precisa ser usada por você. Não deixe que uma outra pessoa coloque na sua mente coisas que vêm da doença da mente dela. Você é independente. Para você que é cristão, não se deixe levar por discursos fascistas, principalmente você que é cristão. Porque Jesus Cristo não condenou nenhuma prostituta. Então, assim, eu nunca vi na história bíblica de Jesus dizer que era contra negro, contra quilombola, contra não sei o quê, contra nada disso. Eu vi Jesus lutar pelos menos favorecidos. E eu vejo o Bolsonaro lutar contra os menos favorecidos. Colocar Bolsonaro e cristão juntos no mesmo barco é altamente diabólico, se é que a gente pode falar assim. Pense nas minhas palavras, reflita um pouco sobre isso. O canal Notícias Comentadas precisa de muita gente se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Mas a gente precisa de pessoas que pensam, ou pelo menos que estão dispostas a utilizar um pouquinho do seu cérebro em prol do desenvolvimento pessoal. Seja ele religioso ou não. Use a sua cabeça, é preciso. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia, no próximo vídeo. Até lá.